Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DS Entrevista, que tem a honra hoje de receber o médico oncologista Jorginho Abissanra, que também foi candidato a prefeito em Suzano em 2016. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem aí na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhar também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Jorginho Abissanra, obrigado pela sua presença aqui no DS Serviço, ter aceitado aqui o nosso convite. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Bom, obrigado pelo convite, Edgar. Sempre um prazer estar aqui. Eu conheço você, acho que faz tempo já. Faz uns 15 anos já. E queria cumprimentar todos os internautas, os leitores do Diário de Suzano. Para mim é um prazer estar aqui. Tá certo. Bom, a gente está numa distância regulamentar aqui, que dá para você ficar sem máscara, eu vou ficar com a máscara, né? E eu queria dividir, se você me permite, a entrevista em duas partes. Vamos falar um pouco de Covid, né? E também depois falar de política. Você teve aí, completou aniversário, parabéns aí por mais um ano de vida. E teve umas presenças ilustres aí no seu aniversário, a gente vai falar um pouco também sobre isso. Mas eu queria começar então falando um pouco de saúde, né? Na última vez que você esteve aqui no DS Serviço, você falou que estava trabalhando em 9 hospitais, né? Você continua nessa batalha aí, e eu queria que você falasse um pouco como que foi aí o seu trabalho na linha de frente aí das ações da Covid. Edgar, eu reduzi um pouco minha carga de trabalho, né? Eu cheguei a trabalhar em 12 hospitais na época do Covid, apesar de eu ser oncologista, praticamente todos os médicos de outras especialidades foram convocados para atender na pandemia, né? Houve falta de profissionais, não só de médico, mas de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, enfim, a demanda estava muito alta, então todo mundo acabou indo para a linha de frente, a grande maioria dos médicos acabaram indo para a linha de frente. E comigo não foi diferente, né? Eu atendi na linha de frente no Hospital Ipiranga, no Hospital em Guarulhos, aqui em Suzano também. Enfim, vários Santa Casa você estava também, né? Eu trabalho na Santa Casa de São Paulo, né, mas lá só como oncologista mesmo, e na Faculdade de Medicina lá da Santa Casa. Então, foi um período muito difícil, né, Edgar? Um período muito difícil, e acho que o Brasil foi um dos países mais afetados em todo o globo terrestre. Acho que os médicos brasileiros já estão craques já de Covid, tamanha quantidade de casos que a gente viu e, infelizmente, a quantidade de pessoas que morreram, né? Graças a Deus, após a vacina. E aí, mais uma vez se comprova a eficácia da ciência, né? A eficácia da vacina. Se a gente parar para pensar que no começo da vacinação ainda tinha gente falando que ia virar jacaré, que a vacina não estava comprovada, que a vacina ia trazer coisas ruins. O Brasil começou bem atrasado na vacinação e você vê que mesmo atrasado ainda conseguiu vacinar essa quantidade de pessoas, né? Porque a nossa rede pública é muito capilarizada, né? Então, você vai nos lugares mais distantes do país, existe uma unidade básica de saúde lá. Então, a rede do SUS é muito capilarizada. A gente consegue... nós somos líderes em vacinação no mundo inteiro, né? Infelizmente, aí na gestão de Jair Bolsonaro, foi pela primeira vez na história que nós começamos a criticar a vacinação, ou começamos a interrogar, né, a vacinação. Mas, mais uma vez, está provado que a vacinação teve peso fundamental, o número de contaminações e de óbitos despencou, né? Nós já estamos na fase de reabertura de tudo, já está tendo jogo de futebol, evento esportivo, shows, graças à vacinação. Então, isso foi fundamental para o país voltar aí à normalidade, não só para o país, né, para o mundo inteiro voltar à normalidade, graças a Deus que a gente conseguiu vacinar grande parte da população. Jorginho, fica imaginando, na última vez que você veio, você até falou dos pacientes que precisam de médicos oncologistas, né? Aqui no Alto Tietê tem poucos médicos oncologistas, né? Nós somos em 4 aqui, né? Então eu... É um número bem suficiente, né, para atender ou não. Olha, na verdade nós só temos 3.500 oncologistas no país. Então hoje a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela tem perto de 3.500 oncologistas para tomar conta dos 200 milhões de habitantes que nós temos. É um número insuficiente ainda, mas ainda assim a gente consegue, acho que razoavelmente, dar conta da demanda. O grande problema hoje é o diagnóstico. Então, infelizmente, acaba chegando no consultório, principalmente do Sistema Público de Saúde, diagnósticos tardios. Então,
que o que a gente tem que focar não é nem na criação de mais oncologistas, mas enfim, a gente conseguir fazer mais diagnóstico. Então, o paciente demora 6 meses para conseguir uma tomografia, 1 ano para conseguir uma endoscopia, uma colonoscopia. Isso que acaba dificultando a gente não ter grandes serviços oncológicos pelo país. Certo. E agora estamos no Outubro Rosa, né, que é o câncer de mama. Eu queria que você falasse um pouco da importância desse mês, né, que é um mês que é importante aí em relação ao câncer de mama. Até queria que você falasse se tem aumentado os casos ou não. Olha, Jair, é importante ressaltar que o Outubro Rosa, apesar de a gente falar bastante do câncer de mama, é também uma campanha em relação ao câncer de colo uterino. Tá? O Outubro Rosa foi criado na década de 90 nos Estados Unidos. Foi um movimento importante que foi criado lá para que as mulheres se atentassem se elas estavam fazendo os exames dela de rotina. Então, por que a gente ilumina prédios, a gente faz campanha? Simplesmente para a mulher parar para pensar se ela realmente está com os exames ginecológicos dela de rotina. E o câncer de mama e o câncer de colo uterino, nós conseguimos fazer exames de rastreio em massa da população, né? Diferente dos outros tumores. Então, por exemplo, Edgar, câncer de pâncreas, um câncer de intestino, a gente não tem um exame para fazer anualmente na população para fazer diagnóstico precoce. Não existe. Câncer de pulmão, nós não temos um exame que a gente consiga fazer em massa para fazer diagnóstico precoce ou lesões pré-cancerígenas do câncer de pulmão. Mas do câncer de mama e do câncer de colo uterino nós temos. Né? Um simples Papa Nicolau, que custa centavos aí hoje para o serviço público, ele é capaz de diagnosticar lesões pré-cancerígenas, ou seja, ele evita da mulher ter câncer quando ele for diagnosticado e tratado, ou fazer diagnóstico precoce do câncer de colo uterino. E a mamografia, a partir dos 40 anos, também é um exame de rastreio em massa que a gente consegue fazer diagnóstico precoce. Então, as mulheres têm que usufruir desse serviço, né? Quem dera se a gente tivesse exames para todos os tumores, e a gente não tem. E a gente sabe, Edgar, que o câncer de mama, depois do câncer de pele, é o câncer que mais acomete a mulher, né? E o câncer de colo uterino, no Brasil hoje ainda tem uma enorme incidência. Apesar da gente já ter instituído no calendário vacinal a vacina do HPV, então as meninas, né, dessa geração terão menos câncer de colo uterino, porque estão sendo vacinadas pelo HPV, mas as gerações anteriores, então as mulheres de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 anos não foram vacinadas. E aí a gente precisa fazer Papa Nicolau nessas mulheres e salvar muita vida com um exame tão simples e tão acessível na rede básica de saúde. Jorginho, a gente está ao vivo, vou pedir para você vir um pouquinho mais para cá, que sua câmera é essa aqui, ó. Tá. Aí pra gente, isso, você ficar um pouquinho mais de frente aí para o nosso internauta ver você aqui. Bom, eu queria que você falasse um pouco como que ficaram, o Jorginho, os pacientes com câncer durante essa pandemia aí, como que foi o atendimento? Teve atendimento paralisado ou não? Ou nem tem como paralisar? A oncologia, né, é uma especialidade que você não consegue parar o tratamento dos pacientes, mas nós tivemos muitos problemas, Edgar, em relação aos diagnósticos. Então, muitos pacientes que não tinham sido diagnosticados ainda com câncer acabaram deixando de ir ao médico durante a pandemia, durante o isolamento. Então, aquele paciente, por exemplo, que estava com uma diarreia que não curava, ele deixou de ir ao médico, deixou de fazer uma colonoscopia e deixou de fazer um diagnóstico precoce de câncer de intestino, por exemplo. Então, o que a gente tem visto agora é uma série de pacientes que estão buscando o serviço de saúde, que não buscaram durante a pandemia, ficaram trancados em casa, e aí, quando busca o serviço, já tem diagnóstico de câncer de diagnóstico tardio, já doença avançada. Então, a pandemia, na verdade, ela mata muito mais do que só os pacientes do Covid, né? Ela acaba matando outros pacientes que acabaram deixando de ir ao médico para fazer o acompanhamento adequado, e aí quando vão, agora já de maneira tardia, né, e fazendo o diagnóstico tardio. Então, essa pandemia foi catastrófica para o Brasil e para a humanidade por conta de todas essas questões. Agora, a rede pública tem um pouco de dificuldade, né, para atender esses pacientes, né, no caso. Edgar, o SUS, apesar de magnífico, né, enfrenta uma série de dificuldades. E nós já tínhamos filas no SUS para uma série de procedimentos. Então, cirurgias eletivas, por exemplo, o SUS já tinha uma fila. Com a pandemia, essas cirurgias eletivas foram canceladas. Então, nós ficamos praticamente 1 ano e meio com todas as cirurgias eletivas canceladas.
E aí isso se acumulou, né? Então hoje a gente... E exames. Então hoje a gente enfrenta mais dificuldade ainda. Aquele paciente que estava aguardando uma colonoscopia, por exemplo, há 6 meses, a fila da colonoscopia ficou parada 1 ano e meio e agora ele está lá atrás da fila, porque uma série de outros pacientes acabaram entrando. Então é um grande desafio aí para os governos para tentar voltar à normalidade, porque nós tivemos aí, inclusive, os serviços de saúde paralisados por conta da pandemia, porque tudo ficou focado, né, no Covid. Nós tivemos tanta dificuldade, Edgar, que em abril desse ano, março, abril, que estava morrendo muita gente. A gente chegou até... eu estava conversando com um responsável do cemitério aqui em Suzano, ele chegou um dia a ter 39 enterros, num dia, num cemitério aqui em Suzano, 39. Quer dizer, a demanda no hospital estava tão grande que a gente estava pegando o carrinho de anestesia do centro cirúrgico para entubar os pacientes, porque não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais onde colocar os pacientes, não tinha sedativo, não tinha oxigênio. Nós tivemos dificuldades tremendas aí, e aí todo o serviço de saúde teve que ser voltado para o Covid. E aí as outras áreas acabaram ficando desamparadas e nós estamos sofrendo as consequências disso agora. Vou agradecer que o pessoal está acompanhando a gente, o Aleph Rodrigues Santos, está vendo a gente aqui, o Paulo Sérgio Lobato também, o Zé João Silva está vendo a gente, mandando mensagem, parabenizando aí você pelo trabalho aí. Você está vendo que eu estou olhando para você e olhando para o celular? É por causa disso, o pessoal vai mandando mensagem, eu vou repassando aqui para você. Hoje, qual que é o maior caso de incidência hoje de câncer? Hoje, a maior incidência é o câncer de pele não melanoma, né? A maior incidência hoje do país, do mundo. Tá? O câncer mais comum, mas é um câncer geralmente de baixa agressividade, relacionado diretamente à exposição solar. E nós temos em regiões do Brasil de pele branca, né, de população majoritariamente de pele mais clara, tem maior incidência. Então o sul do país geralmente tem maior incidência, hoje é o câncer de maior incidência. Depois, no homem, é o próstata e na mulher é o câncer de mama. Mas o primeiro lugar, tanto no sexo masculino quanto feminino, é o câncer de pele não melanoma. Jorginho, teve até uma pergunta que o pessoal fez aqui no WhatsApp. Qual que é o caminho que a pessoa tem que tomar? Por exemplo, aqui, ela descobriu que tem um câncer, né? O caminho que ela toma, no caso, para ser atendida, onde que ela tem que procurar, como é que faz? Essa é uma excelente pergunta. Nós só temos diagnóstico de câncer com biópsia, né? Então, se você tem uma tomografia que tem lá uma lesão, uma massa, isso não é diagnóstico de câncer, tá? Isso é uma suspeita. Nós só temos o diagnóstico confirmado de câncer através de uma biópsia. O que é uma biópsia? Quando você tira um pedaço daquele tecido, daquela lesão, faz análise no microscópio e aquela análise conclui que realmente é uma doença maligna, em linguagem popular, né? Um câncer. A partir do momento que se tem biópsia, esse cidadão deve procurar a unidade básica de saúde, tá? Com o resultado dessa biópsia, e ele é encaminhado a um serviço de oncologia. Geralmente, Edgar, não demora. Tá? Se você tem o resultado da biópsia, você, pelo sistema CROSS hoje, que é um sistema do Estado, acaba demorando de 2 a 3 semanas para você conseguir uma vaga com o oncologista. Tá? A grande dificuldade não é a vaga do oncologista, a grande dificuldade é conseguir fazer a biópsia. Então, um paciente tem uma suspeita de câncer de intestino, ele precisa de uma colonoscopia para fazer a biópsia. Aí sim ele fica muito tempo na fila para conseguir. Ou ele tem uma massa no pescoço e precisa de uma biópsia do pescoço. Aí ele fica muito tempo na fila para conseguir. Né? Então, depois do resultado da biópsia, procurando uma unidade básica de saúde, facilmente você consegue um oncologista. Agora, a grande dificuldade é esses exames que realizam a biópsia. É mais pelos aparelhos que tem que fazer? A fila mesmo? A fila é grande, né? Então, tem biópsias que são complexas. Então, uma biópsia de pulmão, às vezes você tem que fazer uma broncoscopia, que é um exame que você põe uma câmera dentro do pulmão para chegar na lesão e tirar um pedaço do tecido. Às vezes, mesmo com o broncoscópio, você não consegue chegar, tem que abrir, tem que fazer uma cirurgia, abrir ali o tórax para biopsiar aquela lesão. Então, às vezes a biópsia é complicada, às vezes não é um procedimento tão simples, tá? Uma biópsia de mama, que você consegue fazer com uma agulha, é mais simples. Mas ainda assim, hoje, é um grande gargalo aí do SUS, um grande desafio que a gente tem que enfrentar. Você como médico, queria que você desse sua opinião, você falou da vacina, né? Teve caso que você pegou de paciente que não queria tomar vacina? Inúmeros, casos, inúmeros, né?
Inclusive, atualmente, basicamente 90% das pessoas internadas por Covid são pessoas que se recusaram a tomar vacina. Porque há contaminação dos vacinados, mas com sintomas muito mais brandos. Então, quem está vacinado e pega Covid, geralmente não precisa de internação. Claro que na medicina nada é uma regra, né? Mas geralmente não precisa. Hoje, 90% dos pacientes internados de Covid, que acabam morrendo, são pacientes que recusaram a tomar vacina. No começo da pandemia, esse número era muito maior, né? Então o presidente Bolsonaro aí disseminou muito boato, né? Deixou a população com medo em relação a uma série de questões, de que a vacina matava por trombose, lembra? Nós tivemos várias fases. Primeiro a fase de que a vacina não era comprovada, depois que podia virar jacaré, o próprio presidente falou isso, depois de que não sabíamos como que estava essa vacina, que não tinha sido testada adequadamente, que a eficácia não havia sido comprovada, tudo fake news, né? Está provado hoje que a vacinação funciona, salvou milhares e milhares de vidas. O Brasil já morreu mais de 600 mil pessoas e com certeza se a gente tivesse vacinado isso antes, a gente teria aí salvado pelo menos 400 mil vidas. Mas teve a sua família passou um momento difícil, foi seu pai, né? O ex-prefeito de Ferraz, Jorge Alissan. Meu pai quase morreu. Se recuperou, então está recuperado, né? Tá, tem um pouco de sintomas ainda, tem tosse à noite, mas ele quase morreu de Covid, né? O meu irmão foi um dos primeiros pacientes do país a pegar Covid. Ele médico também, né? Médico, trabalhava lá na UTI, trabalha ainda, né? Da Beneficência Portuguesa. E se contaminou mesmo paramentado de um paciente de lá, logo no início da pandemia, lá em fevereiro de 2020. Mas teve sintomas brandos. Eu me contaminei em março de 2020, fiquei internado, fiquei 9 dias internado. Depois o meu pai se contaminou, médico também, trabalhando na linha de frente, quase morreu, né? Ficou entubado, ficou na UTI por quase 12 dias. E a minha mãe, que se contaminou também, trabalhando na linha de frente, mas teve poucos sintomas. Então, são raros os médicos que estavam na linha de frente que acabaram nos contaminando, né? A gente acabou até arriscando a própria vida aí para... porque está todo dia, né, com contato com todo o dia, paciente, né? Em algum momento, mesmo você paramentado, acaba se contaminando, né? Então, queria parabenizar aí todos os profissionais de saúde, não só médicos, né, mas fisioterapeutas tiveram um papel fundamental, a enfermagem, auxiliar de enfermagem, pessoal da limpeza, né? O pessoal esquece, mas o paciente internado com Covid, isso a gente vê muito no começo da pandemia, né? As pessoas tinham medo de cruzar como enfermeiro no ônibus, né? Com o médico dentro do ônibus que estava de branco. E o pessoal da limpeza, né? Então, o paciente lá, isolado por Covid, tinha que ir lá um funcionário da limpeza, limpar o leito, né? Trocar lençol, jogo de cama e tal. E muitas vezes sem o aparato que a equipe médica tinha. Então, também são grandes heróis aí dessa pandemia que tem que ser lembrados. Jorginho, você tem uma clínica aqui em Suzano, né? Isso. Queria que você falasse um pouco da clínica. Você atende isso pelo SUS também, não? Não. Como que funciona? A gente tem uma clínica ali na Armando Salles de Oliveira, né, número 145. Ali foi um sonho, um projeto de vida, meu sonho ali. É uma policlínica, a gente tem várias especialidades, mas atende também oncologia, né? Foi um projeto que eu trouxe dos Estados Unidos, quando eu morei lá, e fiz meu estágio lá no MD Anderson, na Universidade do Texas, quando eu estagiei lá em câncer de pulmão e cabeça e pescoço. Então eu tinha um sonho de trazer aquilo para a região, né? Escolhi Suzano porque é uma cidade central do Alto Tietê, então a gente está perto do ABC, perto da Zona Leste de São Paulo, né? Uma cidade central para a gente fazer medicina de primeiro mundo ali, um preço bem acessível, né? Claro que a gente queria ter uma parceria com o SUS, mas isso não depende só da gente. Tivemos até um trabalho magnífico aqui com a Prefeitura de Suzano, na época da pandemia. Então nós internamos pacientes de Covid lá na época do caos, né, que infelizmente o país viveu em abril. Tivemos 10 leitos de Covid lá pelo SUS, né, subsidiados pela Prefeitura de Suzano. Fizemos um grande trabalho lá, graças a Deus não tivemos nenhum óbito. Atendemos lá, ficaram mais de 65 pacientes internados nos 30 dias que nós prestamos serviço. Não tivemos nenhum óbito e é um serviço, eu diria que de excelência que nós temos aqui na região. Temos grandes especialistas, uma estrutura muito acima da média. Acho que, modéstia à parte, acho que a melhor estrutura do Alto Tietê, médica, né?
a preços ali muito acessíveis e para a gente fazer uma grande medicina com acessibilidade para todo mundo. Porque nessa época que você falou aí, o número de leitos era o suficiente, porque explodiu o número de casos, né? Então, mesmo você, como as prefeituras fizeram de alugar leitos, ainda mesmo assim ainda tinha demanda, né? Muita demanda, né? A Prefeitura de Suzano chegou a ter, posso até estar equivocado nos números, mas acho que não muito, se errar, vou errar por 1 ou 2. Chegou a ter mais de 50 pacientes internados no banquinho na sala de espera do pronto-socorro da Santa Casa. Né? Tamanha demanda que tive. Tanto que a Prefeitura alugou leitos do Hospital Santa Maria, alugou leitos do Hospital São Nicolas, alugou leitos nossos lá, abriu leitos no Arnaldo Pesutti, né? E mesmo assim não vencia a demanda. Tamanho caos que nós vivemos. Até parabenizar aqui o secretário Pedro Ishi, o prefeito Rodrigo Achiuchi, porque fizeram um trabalho brilhante. Porque a Prefeitura de Suzano, viu, Edgar, diferente da maioria das prefeituras da região, o serviço terciário de internação, a Prefeitura toma conta sozinha, não é o Estado. Então, por exemplo, Ferraz de Vasconcelos, lá tem um hospital regional. Lá quem toma conta do pronto-socorro, do serviço terciário, é o Estado. É o Estado que banca. Mogi das Cruzes tem o Hospital Luzia de Pinho Melo, né? O próprio Hospital Municipal de Mogi também é subsidiado pelo Estado. Né? Agora, Suzano não, a Santa Casa, quem toca é a Prefeitura. Então, o prefeito Achiuchi e o secretário o prefeito Rodrigo Achiuchi e o secretário Pedro Ishi ficaram com a responsabilidade praticamente sozinha de tomar conta do Covid aqui na cidade. Diferente de Ferraz, que quem tomava conta era o Estado, não era o município, né? Mogi teve, claro, desempenho lá da Prefeitura. Santa Marcelina. Itaquá, Santa Marcelina, que também é do Estado, né? Poá já não, que o hospital é municipal, mas tanto Poá quanto Suzano tiveram que enfrentar esse desafio praticamente sozinho. E Suzano fez um grande trabalho. Eu queria parabenizar aqui o secretário Pedro Ishi e o prefeito mais uma vez, porque fizeram das tripas coração aí para atender a demanda. Bom, eu vou falar um pouco então de política. Você ficou mais velho essa semana aí, completou aí acho que 35 anos de vida, ficou mais velho e recebeu umas visitas ilustres que movimentou o meio político aqui da região, Suzano e região, né? E o Geraldo Alckmin, ex-governador, e o Márcio França estiveram no seu aniversário. Eu queria que você contasse um pouco para o nosso internauta, que vocês conversaram. Eu vou falar de eleições também. Você também é um candidato aí, um pré-candidato para as eleições do ano que vem como deputado, né? Seu nome tem sido cogitado aí. Olha, Edgar. Você está no PSB? Estou no PSB, isso. Para mim foi uma grande honra, né? Vir dentro da minha intimidade, né, do meu aniversário, eu recebi pessoas ilustres, como o ex-governador Geraldo Alckmin, que foi 4 vezes governador do estado, candidato a presidente da República 2 vezes, né? O governador Márcio França, foi o prefeito mais avaliado da história do país, deputado federal, secretário de Estado, vice-governador, governador, quase ganhou a eleição do Dória, né? Então, além de outras autoridades que estavam presentes, então o ex-prefeito Marcelo Cândido estava presente, o prefeito Testinha de Poá, o vice-prefeito Geraldo de Poá, uma série de vereadores, tinham mais de 20 vereadores lá, o deputado Estevão Galvão, o deputado Barba, enfim, o deputado Lucena, uma série de secretários municipais da região, né? Foi muito honroso para mim, e isso mostra, na verdade, o respeito que nós construímos, né? Que eu construí da minha vida profissional e até pública em relação a grandes autoridades do Estado e do Brasil. E eles têm me incentivado muito a entrar para a vida pública. A vida pública está precisando de gente jovem, né? De gente com novo gás, com novas ideias. Não me decidi sobre isso ainda, Edgar, mas fico lisonjeado de receber tantas autoridades, né? Eu que sou um simples médico aqui da região, ter o respeito de 2 governadores de estado, uma série de deputados, vereadores, secretários, enfim, que tem me incentivado a ser candidato. Mas isso não está definido ainda, né? Recebi uma série de convites, então o presidente Lula me convidou pessoalmente para ser candidato pelo PT. Candidato a deputado federal, o governador Márcio França,
Sou filiado ao PSB, me convidou para ser candidato, o governador Geraldo Alckmin. O Lula, o seu pai tinha um contato bem direto com ele, né? Quando ele foi prefeito, o Lula era o presidente, também daí vem essa... Na época, Ferraz foi uma das cidades que mais conseguiram investimento do governo federal, né? Na época da gestão Lula. Meu pai tinha uma excelente relação com o presidente Lula. Coincidentemente, eu acabei sendo médico do irmão dele, do Vavá, que acabou falecendo. E também tem isso também, sim, criou-se uma amizade. Nós temos uma relação de respeito, né? Não só com o presidente Lula, com o governador Geraldo Alckmin, com o governador Márcio França, com o prefeito Rodrigo Chiuchi, com o deputado Bertaioli, enfim, com o deputado Estevão Galvão, com as autoridades aqui da cidade, da região, né? De Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, enfim. Dado o que a gente construiu, né? O respeito, a confiança, enfim, o trabalho. Então, fico muito lisonjeado com tudo isso. Não sei se serei candidato ainda, né? Ser candidato é você abdicar da sua vida pessoal. Eu, graças a Deus, tenho construído e conquistado muitas coisas na minha carreira profissional. Mas, enfim, estou sendo incentivado. Vamos ver aí o que acontece. E, principalmente, porque a base eleitoral da minha família, né? Em Ferraz de Vasconcelos... há um desgaste ali muito grande da política local, né? As pessoas não estão se sentindo representadas, o deputado que ele elegeu não se dá bem com, parece que não criou grandes relações com as grandes autoridades, né? Então se dá muito mal com o Geraldo Alckmin, se dá muito mal com o Márcio França, se elegeu pelo Bolsonaro, se dá muito mal com o Bolsonaro. É Dória, mas ninguém sabe direito, se dá mal com as lideranças regionais, não contribuiu nada com o Condemate, né? Então você vê o deputado Bertaioli, o deputado Estevão, os deputados do PL, têm feito um esforço enorme para trazer investimentos aqui para a região, o Condemate, né? O Condemate, inclusive, foi fundado pelo meu pai. Sim, é verdade. E me parece que o deputado... Era a MAT, né? Associação dos Municípios. Me parece que o deputado lá de Ferraz não tem construído nada disso, não tem ajudado no Condemate, não trouxe praticamente nada para a região e tem criado uma série de inusidades, né? Tem atrapalhado, parece, até trazer investimentos para cá, enfim, porque uma hora é Bolsonaro, outra hora é Dória, outra hora é Márcio França, outra hora é Bolsonaro de novo, outra hora é Dória. E aí, essas dificuldades aí, as pessoas têm me incentivado a ser candidato por conta disso, para representar aquela região ali que não está representada hoje nem no Estado e nem no governo federal. Em 2016, então, foi uma pergunta que o pessoal fez aqui no WhatsApp, por que você não conseguiu levar sua candidatura avante aí? Foi 2012, na verdade. Desculpa, 2012, na verdade. 2012. Você conseguiu, você ficou, na verdade, lançou, aí tinha uma parceria com a Carminha. Depois... Eu tinha 23 anos, né? Eu tinha 23 anos em 2012 e fui convidado, na época o governador Márcio França não era governador ainda, havia um projeto de expansão do partido, né, do PSB, e a tendência era o partido lançar candidaturas numa série de cidades, dentre elas Suzano, para a gente aumentar a bancada de vereadores. E fui candidato em Suzano na época, o PSB naquela época não tinha representatividade, hoje tem o vereador Rogério, aqui na Câmara Municipal, mas em 2012 o PSB não tinha nenhum vereador eleito, não tinha representatividade, né? E aí fui candidato a prefeito com 23 anos, acho que ele era o candidato mais jovem, talvez ainda acho que tenha sido o mais jovem da história da cidade. E, enfim, fizemos uma campanha discreta, né? Mas uma campanha muito bacana, muito bonita. E não ganhamos, na época quem ganhou foi o Paulo Tucuzumi, do PSDB. Enfim, fez a gestão dele lá. E estava saindo o prefeito Marcelo Cândido, né? Ganhou o prefeito Paulo Tucuzumi, e aí parece que a política da cidade deu uma reviravolta após isso depois. Mas hoje você está, se você fosse candidato, está apto, né, irmão? Tá... Apto, completamente. O seu domicílio é Suzano? Meu domicílio é Ferraz. É Ferraz. Meu domicílio eleitoral é Ferraz. Eu faço política, na verdade, regional. Regional, né? lógico. Né? Então, por exemplo, no meu aniversário estava o vereador Furlan, de Mogi das Cruzes, estava o deputado Estevão, eu, o ex-prefeito Marcelo Cândido, que foram adversários históricos aqui da cidade, estavam os dois presentes lá. Estavam em Poá, por exemplo, o prefeito Testinha e o Marcos Borges e o Roberto Marques, que foram adversários, estavam os três lá presentes. Né? Então, nós conseguimos, eu acho que até de maneira muito interessante, construir e agregar até
divergências políticas várias regionais. correntes políticas Exatamente. lá no mesmo espaço. Tanto um deputado do PT quanto o Geraldo Alckmin foi governador do PSDB. Estavam dentro do mesmo espaço lá, convivendo democraticamente e nos prestigiando, que eu acho que na verdade isso que é a política, viu, Edgar? Essa esquizofrenia política que aconteceu do ponto de vista nacional, de que as pessoas têm que se odiar, se matar, se bater. Continua ainda, né? Exatamente. Isso só faz mal para o país, só faz mal para o Estado, só faz mal para a cidade. Você vê o prefeito Rodrigo Axux convivendo muito bem, por exemplo, com o Estevão Galvão, e o Estevão teve um candidato, foi o Jorginho Romanos, e eles trabalhando juntos para a melhoria da cidade. Então, o asfaltamento da Avenida Brasil aqui, né, foi uma verba que... Uma parceria entre Estevão Galvão e Rodrigo Axux. Quer dizer, é isso que tem que acontecer, né? Por mais que as correntes ideológicas sejam diferentes, por exemplo, o próprio ex-prefeito Marcelo Cândido tem hoje uma convivência muito harmoniosa com o deputado Estevão, né, porque foram adversários políticos, mas trabalham em benefício da cidade. Isso é importante. Por isso que Suzano avança, né? Mogi das Cruzes mesmo, então, o Bertaioli com o PL lá, são de partidos diferentes, mas que trabalham em união, tá? Infelizmente em Ferraz isso não acontece. O deputado lá parece que desune, guerreia. Infelizmente isso é uma tradição lá da cidade que a gente precisa acabar. Nós precisamos fazer união regional para trazer investimento, mas porque ele vem de uma linha bolsonarista, né? Vem de uma ideologia Bolsonaro. A gente precisa acabar com isso, né? Essa guerra aí que acabou se travando no governo federal só trouxe problema para o país. Então o Bolsonaro precisa, às vezes, aprovar pautas importantes, não consegue porque briga com todo mundo, porque não articula, porque não conversa, né? E política é a arte do diálogo, é a arte do convencimento. E a gente precisa fazer isso. Então, nós precisamos construir isso do ponto de vista regional, fortalecer o Condemate. Eu acho que isso é fundamental para o crescimento da região. Você está acompanhando, com certeza, a CPI da Covid, né? Claro. E hoje foi lido o relatório. Como você está vendo? O que você acha que vai resultar aí nesse relatório final? Olha, eu acho, por incrível que pareça, o relatório da CPI da Covid muito brando. Porque foram cometidos tantos crimes, tantas pessoas morreram por irresponsabilidade do governo, que, olha, talvez seja imensurável o dano que a irresponsabilidade do governo causou, né? Então, o atraso das vacinas, a gente vê uma vergonha, né? Pagando vacina por uma empresa que não existe, uma vacina da Índia, depois uma série de irresponsabilidades, o que aconteceu em Manaus, uma série de pessoas morreram por falta de oxigênio, né? Danos trágicos. O Brasil não é um dos piores países do mundo na pandemia por azar, por irresponsabilidade de uma série de governos, tá? Não só do governo federal, mas principalmente pelo governo federal, né? Um país que teve 4 ministros da saúde durante a pandemia, desculpa a palavra, mais incompetente do que o outro. Nunca tivemos uma orientação adequada do Ministério da Saúde. Uma coordenação nacional, quer dizer, cada estado correu para um lado, cada município correu para o outro, o governo federal sempre negando a pandemia, né? Num primeiro momento era uma gripinha, no segundo momento enterravam pessoas que não morriam de Covid, lembra? Num terceiro momento era tudo mentira, num quarto momento não vou tomar vacina, não vou usar máscara, e aí as consequências estão aí. Então eu acho que a CPI da pandemia era fundamental, era uma resposta que a população brasileira, que a sociedade brasileira precisava, mas infelizmente eu acho que está muito genérica o relatório, eu acho que precisava ser mais incisivo. Certo, eu queria falar então, a gente está caminhando já para o final, mas eu queria ainda falar um pouco de eleição ainda, insistir ainda nesse tema. Como que você avalia a última eleição lá em Ferraz? Sua mãe foi candidata, né? O que você acha que faltou para ela ganhar essa eleição em Ferraz? Olha, em Ferraz foi uma eleição atípica, essa última eleição, porque foi a eleição mais cara, né, financeira que eu já vi na minha vida em toda a história do Alto Tietê. Então, enquanto o Ferraz em Suzano, em Poá, em Mogi das Cruzes, em Itaquaquecetuba, gastaram R$10, né, em Ferraz eles gastaram 20 vezes mais que isso, né? Foi uma campanha muito financeira. Ferraz é uma cidade muito carente, onde as pessoas têm dificuldades básicas.
e a questão financeira, ou seja, o dinheiro que foi colocado na campanha em 2 candidaturas lá foram decisivos para as votações que tiveram. Minha mãe foi candidata, não gastou nem 10% do que os outros candidatos gastaram, cumpriu a legislação eleitoral, que o teto lá de gasto era R$300 mil, e eu acho que as outras candidaturas gastaram mais de 5, 6, 7 milhões de reais lá. Infelizmente, o poder financeiro tem influência eleitoral, né? Bastante influência eleitoral ainda, infelizmente. Por isso é importante também a gente discutir no Congresso Nacional como que se paga as campanhas, né? Toda a legislação eleitoral. E, enfim, agora vamos torcer. Temos lá uma prefeita eleita, sem experiência alguma, né? Que fazia parte do governo Zé Biruta, do governo anterior, era cargo de confiança do governo anterior. Vamos torcer para que dê certo. Eu acho que ela tem a faca e o queijo na mão, tem o irmão deputado, ela é prefeita, tem tudo para fazer um grande governo, né? O deputado é alinhado ao presidente Bolsonaro, então tem tudo para trazer grandes investimentos do governo federal lá, é aliado do Dória, tem tudo para trazer grandes investimentos do governo Dória. Ainda, até o momento, não tem R$1 lá de investimento do governo federal nem do governo do estado que ele trouxe, né? Tem investimentos que foram deixados por outras administrações, mas eu torço para que as coisas caminhem bem, é tudo que a gente quer. E que traga também investimentos para a região, né? Nós temos que brigar, por exemplo, pela entrada da Alça do Rodoanel aqui em Poá, Suzano, a Alça do Rodoanel lá na região de Ferraz, na divisa, com a estrada Sete Cruzes, uma série de dificuldades que nós temos aqui em relação à saúde, em relação à segurança pública, tá? Então o deputado que é alinhadíssimo ao Dória precisa, acho que é uma linha que ele precisa administrar, que é trazer mais recurso aqui para a segurança pública. O Hospital Regional de Ferraz, que tem sofrido muito ainda, né? Um hospital que não tem ortopedista, um hospital que fecharam a pediatria novamente, inauguraram só em período eleitoral e depois fecharam. Quer dizer, uma série de dificuldades que a gente tem passado, mas nós temos autoridades lá eleitas democraticamente que eu torço para que dê certo. Você falou da região, tem o hospital de Poá também passa uma Poá passando dificuldades terríveis. Medina, exatamente. Do Medina lá, né? Porque Poá, assim como Suzano, como eu falei, quem banca o hospital é a prefeitura. E, Edgar, prefeitura nenhuma da região tem dinheiro para bancar o hospital. Né? É caro, né? Por isso. Isso é a obrigação do Estado representar isso. O deputado podia fazer essa intermediação, né, em relação a buscar recurso, aí, a fazer essa parceria com o Estado para trazer dinheiro, senão o Hospital Medina vai fechar. Né? Assim como a Santa Casa de Suzano. Eu espero que o deputado seja sensível a essas relações. Ele tem se preocupado muito com o interior, né, eu tenho visto. Então estou vendo ele pega um caminhão para fazer castração de cachorro lá no interior de São Paulo. Tá indo pro interior, fazer castração e tal. A castração, ela dá muito voto. Eleitoralmente, é muito bacana. Né? A causa animal, ela é muito importante. Mas eu acredito que seria interessante despender mais energia aqui na nossa região. Então, a gente trazer um hospital veterinário para cá, né? Como existe o hospital público veterinário da capital de São Paulo. A gente trazer investimento para o Hospital Medina, melhorar o hospital regional, pegar a Alça do Rodoanel, própria ligação de Ferraz com a Radial Leste, que é um projeto antigo. Acho que a gente precisava, na minha modesta opinião, gastar mais energia nessas questões. Tá certo. Jorginho, queria te agradecer, obrigado, a gente está chegando aqui no final da entrevista, você ter comparecido aí, aceitado o nosso convite, e a gente sempre pede para o entrevistado dar uma saudação final para a gente encerrar. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Você é dos jornalistas, acho que mais experientes aqui da região, né? Já trabalhou. Obrigado pela consideração. Em todos os grandes meios de comunicação, em administrações públicas. É uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e carinho. Sua esposa também, né? Uma grande jornalista. Então, para mim é sempre uma honra ser entrevistado por você. Você sabe, eu contar uma passagem interessante, né? O Eduardo Lira, que é hoje Eduardo Lira, Gerando Falcões. CEO do Gerando Falcões, talvez Está nos Estados Unidos, né? Das ONGs mais respeitadas do país, uma do mundo, né? Saiu na Forbes aí com os 50 jovens mais influentes do mundo. O Eduardo Lira é jornalista e das primeiras entrevistas que ele fez, ele me entrevistou, na época ele trabalhava no Bug News. E ele falou assim, pô,
né? Para mim é uma honra de entrevistar. Eu falei, imagina, Eduardo, para mim é uma honra eu ser entrevistado por você. E hoje ele é dos caras mais influentes do país aí. Verdade. E foi uma honra ele me entrevistar, né? Pena que eu não tenho aquela entrevista guardada. E é uma honra você me entrevistar também, Edgar. Para mim é um prazer. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelas palavras. Bom, queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista. E vai vê-la também no canal do YouTube depois e também no portal. Um abraço para você e até o próximo vídeo.